Quando a gente vai estudar história, a gente tem uma visão e uma impressão que atualmente a gente sabe de tudo e de todas as épocas, só que isso não consegue ser mais distante da realidade. Esse tópico de controvérsias históricas é gigante e tem muito conteúdo para ser feito, mas nesse vídeo eu vou explicar uma das partes mais famosas da antiguidade cuja a gente tem muito pouco conhecimento e a gente sabe de quase nada, que é Cartago. Primeiramente, o que é Cartago? Cartago, na verdade, era uma cidade que foi fundada por colonos de origem fenícia, no século 9 a.C., e a cidade teria um dos piores finais possíveis. Durante a Era do Bronze, a gente tem as primeiras menções dos fenícios, que naquela época fazia parte do Egito Antigo. Mas eles começaram a ter destaque com o fim da Era do Bronze, que trouxe a queda do poder dos grandes estados e deu espaço para autonomia naquela região. Durante esse período, basicamente, os fenícios eram como os gregos, ou seja, eles eram um povo que tinham sua própria cultura e língua, dividido entre várias cidades e estados. Os fenícios eram um povo semita, assim como os hebreus, os árabes e os assírios, e mais especificamente canita. Esse termo encapsula todas as pessoas que viviam no Levante, assim como os hebreus também eram. Como eu falei, os fenícios tinham suas próprias cidades e estados, e essas cidades eram especializadas no comércio e no dinheiro. A gente consegue ver que eles tinham muitas similaridades com os gregos, mas na verdade é os gregos que tinham similaridade com os fenícios, já que eles tomaram as instituições e inovações dos fenícios. Uma dessas inovações que eles tomaram é o alfabeto. Se vocês não sabem, a gente tem o alfabeto latino atualmente, que é roubado do grego, que foi roubado dos fenícios. Esses fenícios foram os primeiros a escrever as letras como sons, e não representando palavras, assim como os egípcios faziam com os hieroglifos. Enfim, o início da Era do Ferro trouxe uma nova autonomia para essas cidades e estados, e com o fim desses grandes estados exercendo influência sobre eles, as cidades fenícias começaram a se tornar independentes e prósperas. Mas tudo isso mudou com a ascensão do Império Neo-Assírio. Como os fenícios eram extremamente divididos, eles não tinham um país unificado, eles eram sujeitos a qualquer invasão externa. Eles passariam por um longo processo de subjugação. Em 858 a.C., o rei assírio começaria a cobrar tributo das cidades fenícias. 100 anos depois, em 744 a.C., o rei assírio faria uma longa campanha na região e os fenícios começariam a fazer parte do Império Assírio, mesmo tendo autonomia. Isso seguiria por um bom tempo. Em 626, o Império Neobabilônico tomou posse dos territórios assírios e os fenícios tentariam rebelar várias vezes pela independência, mas que não daria certo. Em 539, o rei persa tomaria posse dos babilônios e, consequentemente, teria posse também dos fenícios, só que ele daria mais autonomia para eles. Assim, os fenícios voltaram a ser extremamente prósperos. O comércio que nunca tinha parado agora aumentou, e em troca o rei persa começou a usar o lugar para produzir frotas, com os fenícios ajudando a criar a frota do rei persa. Depois de um tempo fazendo parte do Império Persa, o Alexandre o Grande conquistaria todo o Império, incluindo essa região, que passou a ser helenizada, e ter a cultura grega. Pelos próximos 2 séculos, eles seriam parte do governo grego, e os países lutariam por posse da região, e assim a população nativa foi diminuindo. Quando o Império Romano conquistou a região dos gregos, em 64 a.C., eles manteram a língua administrativa como grego, mas começaram a incluir o latim. E essas áreas continuaram a ser helenizadas, chegando ao ponto que quase toda a região foi assimilada ao grego, que só mudaria com as conquistas árabes, que com o tempo converteu a língua grega para a língua árabe. E assim, dessa forma lenta, os fenícios sumiram como povo existente. Da hora, agora a gente viu a queda dos fenícios. É difícil ver um povo existindo por tanto tempo e passando por tantas dificuldades, ainda mais com mais de 1200 anos sobre influência estrangeira. Mas ainda assim, teve muitos desses fenícios que sobreviveram. E eles fugiram da repressão durante os tempos dos babilônios e dos assírios, e eles foram para outro lugar. E é aí que a gente entra na história de Cartago. Na antiguidade, os povos especializados no comércio criavam colônias em vários lugares diferentes, que eram cidades que serviam para fazer negócios com povos locais. Os gregos fizeram isso, onde eles fundaram inúmeras cidades no sul da Itália, no Mar Negro, no próprio Egito e até na França, que a cidade famosa de Marsella foi fundada pelos gregos. Enquanto isso, os fenícios também fundavam colônias em lugares que eles faziam negócios. Uma dessas cidades que eles fundaram foi Cartago. Cartago foi fundada em uma região lucrativa, que era na África do Norte, lá na Tunísia. Quando que a cidade foi fundada não se sabe. Segundo a tradição romana, foi logo antes da queda de Troia, que ocorreu durante a queda do bronze. Só que os arqueólogos não conseguem comprovar isso, e alguns historiadores antigos colocam em 814 a.C., que é aceito atualmente por ser o que mais faz sentido com a arqueologia. Segundo o mito romano que sobrou, a cidade seria fundada por uma rainha de uma cidade fenícia, que era para ser herdeira do reino, só que foi trocada pelo irmão dela e ela decidiu fugir para fundar sua própria cidade, que acabou sendo Cartago, que significa em púnico, que é a língua de Cartago, nova cidade. Ao longo do tempo a cidade foi crescendo. Como o objetivo era comércio, eles, ao contrário dos outros povos antigos, não saíram conquistando todo tipo de território, mas apenas iam em guerra com o que afetavam seu comércio. A cidade começou como uma monarquia, mas com o tempo foi se tornando uma espécie de república, com partes de democracia, oligarquia e monarquia. Os reis não eram hereditários, mas era o Senado que elegia todos os reis, que eram escolhidos por mérito. Essa cultura sendo herdada dos próprios fenícios, que a maioria das cidades eram assim. No fim, a posição do rei parou de ser usada, com o prevalecimento do sufete, que era um cargo eleito pelo povo para ser líder do país. Durante a ascensão do país, eles acabaram conquistando territórios na África e fundando várias colônias, mas apenas para facilitar o comércio. Eles não tinham foco de conquista, ao contrário da maioria dos países. Eles não mantinham alto o número de cidadãos para ter mais soldados, mas sim mantinham um número baixo para manter a riqueza e tributação com os povos que não eram cidadãos. Durante a ascensão da cidade, eles tiveram muitos conflitos com os gregos da região, por conta do comércio. Os gregos também eram povos marítimos e tinham vários países gregos na Sicília. Que assim como Cartago, que foi fundada pelos fenícios, essas cidades gregas também foram fundadas como colônias gregas.
E com o tempo essas cidades gregas começaram a lutar por influência marítima com Cartago. Com o tempo, Cartago começou a exercer controle da Sicília e os gregos tentaram manter a independência deles. Cartago foi se tornando o país mais forte do Mediterrâneo Ocidental, e manteriam a riqueza deles até a chegada de um país em ascensão. Durante a maior parte desse tempo, um país da Itália passou anos lutando com pequenas tribos locais e ganhando espaço, até se tornarem os hegemônicos da Itália. Esse país era a República Romana. Depois de conquistarem toda a Itália, eles se depararam com as colônias gregas na Sicília, que estavam envolvidas com guerras contra o Cartago, e foi aí que os dois países se encontraram. Em 264 a.C., Cartago dominava quase toda a Sicília. Do outro lado da ilha tinha o reino grego de Siracusa, e tinha os Mamertinos, que era um exército mercenário italiano que estava na cidade de Messália. Aconteceu que Siracusa tentou invadir Messália. Os messalianos depois de um tempo se dividiram, uma facção pedindo ajuda dos romanos e outra de Cartago, que por ambos foi respondida. Cartago enviou uma frota que tomou posse da cidade, mas os messalianos começaram a se sentir ameaçados e quando uma tropa romana chegou, eles aceitaram os romanos e expulsaram os cartagineses. E assim os cartagineses se aliaram com Siracusa e a República Romana com Messália, e assim começou a Primeira Guerra Púnica. Essa guerra foi longa e duradoura. Os romanos tiveram que criar uma frota do zero, já que até então eles nunca precisaram de uma, e eles tiveram muita dificuldade fazendo isso, tendo que roubar um modelo naufragado de Cartago. Os romanos demorariam para entender a guerra naval, mas eles aprenderiam e com o tempo começariam a ganhar algumas batalhas com a invenção de algumas coisas novas, como o Corvo, que era uma ponte feita para invadir navios inimigos. Assim eles começaram a capturar uma tuzina de navio e decidiram que invadia a cidade de Cartago. Eles conseguiram invadir e chegaram até as portas da cidade, e Cartago se renderia. Os romanos tentaram fazer a paz, só que os termos eram muito pesados e Cartago não aceitou. Logo depois eles contrataram Espartano como general e ele conseguiu ganhar dos romanos, que tiveram que fugir de volta para a Itália. No caminho eles enfrentaram uma frota de Cartago e conseguiram ganhar a batalha. Só que seguindo o caminho de volta eles foram pegos numa tempestade. E lá aconteceu um desastre onde todas as frotas foram quebradas e mais de 100 mil romanos morreram. Assim eles decidiram desistir da África e focaram mais na Sicília, onde eles perderiam mais uma frota por causa da tempestade e depois perderiam uma batalha naval contra Cartago. Só que mesmo assim, com tantas derrotas navais, eles ganhariam nas terras de Sicília, faltando só 2 cidades para conquistar a ilha toda dos cartagineses. Os romanos e os cartagineses estavam exaustos e sem frotas, mas Roma decidiu que precisava fazer uma frota para conquistar as cidades restantes, e como eles estavam sem dinheiro, eles tiveram que pedir empréstimo para os cidadãos ricos, que seriam pagos com as futuras reparações de guerra. Assim ocorreu a última batalha naval onde Cartago perdeu e Roma conquistou a ilha toda. Ambos países exaustaram seus cofres e sua população, e Cartago desistiu da guerra. E assim Roma ganhou a Sicília, Córcega e a Sardenha, em uma guerra de 23 anos em 241 a.C. Essa guerra é conhecida como a Primeira Guerra Púnica. A parte do Púnica é por conta que esse é o jeito que os romanos chamavam Cartago em latim, mas a parte do Primeira significa que vai ter mais guerra. Um dos generais da guerra que lutou até o último segundo se chamava Amilcar Barca, e ele, depois da guerra, partiu para a Espanha para conquistar territórios contra tribos locais. Mas ele sempre manteve o ódio que ele tinha pela derrota de Roma, e ele criou o filho dele para ter o mesmo ódio que ele tinha, enquanto ele acompanhava o pai dele nas guerras. Com a morte de Amilcar, o filho dele, que se chamava Aníbal, ganhou muito destaque e depois de um tempo ele virou o general das tropas na Espanha. Durante essas guerras na Espanha, Roma começou a ver a expansão do Cartago com medo e se aliou com uma cidade chamada Sagunto, que Aníbal, quando descobriu, fez um cerco e tomou a cidade. Roma decidiu entrar em guerra pelo aliado, e é assim que começou a Segunda Guerra Púnica, em 218 a.C. Mas tudo isso foi um plano de Aníbal. Aníbal tinha um plano de invasão, e o plano dele é um dos mais malucos da história. Ele juntou cerca de 100 mil soldados e 21 elefantes e decidiu cruzar os Alpes no outono para invadir a Itália. Ele teve que mandar vários soldados para casa por conta da logística, e vários elefantes morreram no caminho, mas no fim ele conseguiu chegar na Itália com cerca de 50 mil tropas e alguns elefantes, e aí ele ficou livre para atacar fogo na Itália. Imagina que um romano baixinho, que no máximo vê um gado e uma galinha, é tipo um bicho extraterrestre, e esses elefantes tumultuaram muito nas batalhas. Os romanos tentariam várias vezes parar eles de chegar em Roma. No norte da Itália eles perderiam uma batalha com 40 mil homens, e teriam mais de 20 mil casualidades. Eles tentariam travar o caminho pelas montanhas no meio da Itália, mas foram pegos numa emboscada e perderam mais de 25 mil homens. Se os romanos parassem de travar a batalha com Aníbal, o exército dele ia ficar sem o que fazer e sem suprimentos, então os romanos iam ganhar a guerra. Os romanos até tentaram parar de batalhar, mas a pressão de ver as cidades deles sendo devastadas e as pessoas morrendo fizeram com que eles travassem uma batalha com Aníbal em Canas, onde 86 mil romanos lutaram contra 50 mil cartagineses, com o resultado de mais de 70 mil perdas romanas, uma derrota total. E assim, eles decidiram desistir de travar a batalha com Cartago e deixaram o tempo passar. Aníbal tentou fazer com que as cidades romanas começassem a declarar independência, só que isso não aconteceu, e Aníbal começou a forçar as cidades a se juntar com ele quando ele começou a fazer cercos nas cidades. E assim, nessa longa campanha de fazer cerco, ele começou a se ver sem suprimento, lidando com pequenas emboscadas no caminho das cidades que ele ia cercando. E enquanto Aníbal estava preso na Itália, os romanos decidiram bolar um plano de mandar exército para outros lugares. Na Espanha, um general chamado Cipião conquistou todos os territórios de Cartago, assim tomando uma parte da economia do país. Cipião depois decidiu invadir a África e começou a ameaçar a cidade de Cartago, e assim Aníbal foi forçado a sair da Itália, em 202 a.C. Cipião e Aníbal, que voltou para a África, se enfrentaram em Zama, onde os romanos ganharam a batalha decisiva, e terminaram com a guerra no ano seguinte. Depois da guerra, Cipião adotaria o nome de Cipião africano em comemoração da guerra.
Os romanos fizeram uma paz punitiva. Depois de perderem quase uma geração inteira de homens contra Cartago, eles fizeram com que Cartago fosse obrigada a só ter territórios na África e não ter nenhum exército, nem mesmo mercenário. Cartago começou a ser invadida por tribos vizinhas, e mesmo assim não podia retaliar por medo da ameaça romana, além de ter que pagar indenizações absurdas. Mesmo assim, o país continuou existindo pelos próximos 50 anos, voltando a ter certa prosperidade. Depois de perder 2 guerras monumentais com Roma, eles decidiram focar no comércio, e a cidade continuou sendo próspera, e continuava seguindo os tratados que eles tinham com Roma, aceitando o destino e tentando criar relações melhores com os antigos inimigos deles. Enquanto eles eram obrigados a não ter um exército para a própria defesa, a Numídia, que é um país vizinho e aliada de Roma, continuava invadindo Cartago continuamente, escravizando pessoas e tomando as riquezas do país. Depois de terminar o pagamento de todas as pesadas remunerações para Roma, Cartago montou um pequeno exército para a defesa dos próprios territórios contra os inimigos deles, acreditando que depois de terem seguido os pagamentos por mais de 50 anos, talvez Roma ia disponibilizar uma pequena brecha no tratado para a defesa do próprio país. No fim, o exército de Cartago acabou perdendo a batalha e se rendendo para as tropas de Numídia, mas de qualquer forma, Roma não ia deixar barato qualquer tipo de independência de um povo estrangeiro e decidiu declarar guerra no país de novo em 149 a.C. O motivo de Roma querer tanto a guerra era claro, era a vingança pelo passado, além do medo que Cartago tinha com os cidadãos romanos, mesmo sendo claro que Cartago não buscava nenhum conflito, apenas a existência mútua em paz. Um senador romano, Catão, é famoso por terminar todas as suas falas no Senado com a frase Cartago delenda est, ou seja, Cartago tem que ser destruída. Esse sentimento de ódio que Catão tinha foi acontecer principalmente depois que ele fez uma visita a Cartago e ele viu a prosperidade do antigo inimigo de Roma. Durante a guerra, Cartago se defendeu durante 3 anos, causando algumas derrotas pequenas na frota e no exército romano, e fazendo o cerco durar mais do que o esperado. Cartago durante toda a guerra tentou buscar paz, que foi recusada continuamente pelos romanos, chegando ao ponto deles aceitarem qualquer demanda romana. Os romanos iam começar a fazer algumas demandas para Cartago, para fingir que eles queriam fazer algum tipo de paz. Primeiro, eles obrigaram eles a entregar as crianças ricas para os romanos, provavelmente para escravidão, o que foi aceito por Cartago. Em seguida, os romanos mandaram eles entregarem todas as armas que eles tinham, que foi aceito por Cartago. E no fim, os romanos mandaram eles destruírem a cidade que eles tinham e criar uma outra cidade nova no interior. Os romanos fizeram essa demanda já sabendo que eles iam recusar, porque tudo que a cidade tinha era o comércio, que ia acabar se a cidade fosse feita no interior. Além de que, para o pessoal de Cartago, a história, a cultura, a família e o povo, todo mundo tinha uma conexão com as terras originárias. Além do fato de que eles não sabiam se os romanos iam obrigar eles a fazer mais rendições, e no fim eles acabaram tendo que desistir da paz e aceitaram o destino de morrer com a própria cidade. E assim, o neto adotivo de Cipião, o mesmo que lutou contra Aníbal na última guerra, fez um assalto e tomou a cidade, assim acabando com o país, que foi anexado pelos romanos. Esse foi o fim de Cartago, mas o que aconteceu com a cidade depois de ser tomada é impressionante. O ódio romano por Cartago fez com que os romanos tacassem fogo e destruíssem a cidade e todos os moradores que tinham nela. Dos 500 mil moradores da cidade, só 50 mil cidadãos foram levados para a escravidão, o que mostraria que só 10% das pessoas foram escravizadas. Isso já é ruim, mas a verdade é que grande parte dessas pessoas foram mortas tentando defender o próprio país. Reza a lenda, que provavelmente é falso e é uma invenção, mas os romanos colocaram sal na cidade como maldição para quem vivesse ali, e montaram uma comissão de pessoas para ir destruir a antiga cidade. Hoje em dia, o que sobra da antiga Cartago é poucos resquícios arqueológicos. Quase nada sobre a religião, política, cultura e a história da cidade sobra. Nenhum livro púnico ainda existe. No máximo algumas cópias de um livro de navegador de Cartago e alguns trechos sobre agricultura. A língua de Cartago seguiu sendo falada por um tempo, por pessoas que fugiram ou não moravam na cidade, mas com o tempo foi tomada pelo latim e depois pelo árabe. Depois os romanos fundariam Cartago de novo na mesma região. E hoje em dia a capital da Tunísia, Tunis, cerca a antiga cidade, com a região da cidade sendo as antigas ruínas. A gente consegue ver então que por conta do medo que os romanos sentiam dos seus antigos rivais, os romanos decidiram realizar um apagamento da história dos seus antigos inimigos e uma destruição da sua sociedade. Talvez não tenha sido totalmente proposital o apagamento da história da cidade e da cultura por inteiro, mas a destruição de um país independente e da capital desse país por nenhum motivo plausível, que trouxe como consequência o apagamento da cultura, foi totalmente intencional.